A vida é engraçada, porém, um minuto você está no topo do mundo, e no próximo está desmoronando sob seus pés. Mas não vamos nos antecipar, essa história começa em um brilho quente de felicidade. Meu nome é Daniel, e não faz muito tempo meu maior problema era o que cozinhar para o jantar ou qual filme assistir em um domingo preguiçoso. Miguel e eu nos conhecemos à moda antiga no churrasco de um amigo em comum. Ele era o cara que virava hambúrgueres e contava histórias, fazendo todo mundo rir. Lembro-me de me perguntar quem era esse cara com um leve sorriso, que me olhava como se eu fosse o único no mundo. Não demorou muito para nos tornarmos, nós. Daniele, você deveria experimentar meu hambúrguer especial, disse ele, entregando-me o prato com uma confiança que me fez sorrir. Ele tem um molho secreto que vai mudar sua vida. Eu ri revirando os olhos. Mude sua vida é uma reivindicação muito grande para um hambúrguer, mas admito que era um hambúrguer muito bom. Talvez não tenha mudado a vida, mas ele definitivamente tornou esse dia inesquecível. Logo depois que Miguel conheceu a vovó, ela foi tudo para mim, aquela que me criou quando meus próprios pais não puderam. A maneira como ele falava com ela com respeito e brincadeira fácil a conquistou em um instante. Eu gosto dele, ela sussurrou enquanto ele ia buscar uma limonada. Ele é real e tem olhos bondosos. Segura essa aí, Daniel. E eu segurei. Casamos em uma pequena cerimônia, só que com a família e amigos próximos. A casa em que me mudei estava cheia de lembranças. As paredes ressoavam com risos de quando meus pais ainda estavam vivos. Miguel e eu começamos a enchê-lo de novas lembranças, e me pareceu que a vida havia melhorado. Engravidei cerca de um ano depois do casamento. Quando contei para o Miguel, a expressão no rosto dele foi algo que pensei que lembraria para sempre. Com calor no coração, sua alegria parecia combinar com a minha, enchendo a sala a ponto de quase estourar. Vamos ter um bebê, disse ele, me levantando e circulando em torno do nosso cantinho de felicidade. Dá para acreditar? O que é? Ele perguntou com entusiasmo. Eu posso, eu sussurrei de volta, porque isso está acontecendo com você. E isso foi apenas o começo da nossa jornada. Dizem que más notícias nunca são boas. O dia em que perdi minha avó foi um golpe frio na realidade, um lembrete de que a vida não joga limpo. Vovó era mais do que apenas uma família, ela era minha confidente, minha líder de torcida, meu lugar seguro. Perdê-la era como flutuar no mar sem bússola. Lembro-me de estar sentada no sofá com uma xícara de chá gelado nas mãos dormentes, quando Miguel acordou, seu rosto era uma máscara de preocupação. Fale comigo, insistiu com a voz suave e insistente. O que há para falar? Murmurei, olhando para o chá e vendo perder força, assim como estava perdendo o calor por dentro. Vamos lidar com isso juntos. Você não está sozinho, disse ele, colocando o braço em volta do meu ombro, mas suas palavras destinadas a me confortar pareciam distantes, como um rádio tocando suavemente ao fundo familiar, mas facilmente desligado. Como se o suficiente ainda não tivesse sido tirado de mim, nosso bebê escorregou antes que eu pudesse abraçá-lo e dizer o quanto eu o amo, para prometer o mundo inteiro. O aborto foi como um golpe físico que me arrancou o vento e me deixou ofegante por respostas de conforto que não poderiam ter vindo. Miguel estava lá, sim. Ele sempre esteve lá, mas de alguma forma não exatamente. Daniele, podemos tentar ter outro bebê quando você estiver pronta, disse ele uma noite enquanto estávamos deitados no escuro. Sua voz estava desprovida da dor que eu sentia. Virei-me para ele como uma parte de mim, tentando desesperadamente encontrar o marido que uma vez me rodeara de alegria. Não quero outro bebê, Miguel, sussurrei. Eu queria isso, nosso filho. As palavras eram sussurros, mas poderiam muito bem ter sido gritos, porque ecoavam no silêncio em que estávamos. Eu posso lidar com isso, disse ele, mas suas garantias pareciam vazias, como uma promessa feita por obrigação e não por desejo. Busquei refúgio sozinho, no silêncio de uma casa cheia de fantasmas de mais do que poderia ter sido. Os dias se fundiram com as noites, e eu perdi a noção do tempo, perdi a noção de mim mesmo. Miguel tentou do seu jeito. Vamos ver, gente, pode ajudar, sugeriu um dia, com a mão levemente apoiada no encosto da cadeira onde eu havia caído. Eu balancei a cabeça, meus olhos fixos em uma rachadura na parede, uma falha que eu não tinha notado antes. Não consigo encarar o mundo, Miguel, ainda não. O mundo é onde a dor, Daniele, presa aqui, não vai mudar o que aconteceu, insistiu, mas mal ouvi. Como eu poderia dizer a ele que o mundo fora desses muros me lembrava de tudo que eu havia perdido?
Cada esquina, cada vitrine, cada rosto sorridente era uma lembrança da felicidade que parecia ter sido roubada de mim. O funeral foi um borrão. As pessoas vieram, disseram palavras de condolências, me deixando em uma bolha, vendo a vida continuar ao meu redor. Não me sentia mais parte da vida. Miguel estava aqui, é claro, mas sua presença era mais como uma sombra do que uma fonte de calor. Você, Daniel, ele me disse depois do culto, sua mão encontrou a minha. Queria me afastar, gritar que não era forte, que estava quebrado. Em vez disso, eu apenas balancei a cabeça. Qual é o sentido de corrigi-lo? A verdade parecia muito difícil de compartilhar, mesmo com ele. À medida que os dias se transformavam em semanas, eu podia sentir Miguel se afastando. Talvez estivesse cansado de lidar com alguém que parecia desiludido com a vida. Talvez ele simplesmente não soubesse como me ajudar, talvez precisasse fugir da tristeza sufocante que envolvia nossa casa. Estou aqui por você, mas você precisa começar a estar aqui também, disse ele uma noite, e já havia uma preocupação em sua voz que eu não podia ignorar. Repeti, minha voz pouco acima de um sussurro. Eu nem sei onde mais é aqui, Miguel. Ele suspirou, uma mão percorreu seus cabelos em desespero, e eu vi seus ombros caírem ligeiramente sob o peso das palavras. Quer dizer, você precisa começar a viver para você e para mim novamente, acrescentou, e eu olhei para ele, examinando cuidadosamente sua expressão. A tensão em seus olhos não me escapou. Eu sabia que ele estava lutando do seu jeito também, mas a distância entre nós estava ficando muito grande e profunda para ser cruzada com palavras simples. Foi quando surgiu o pensamento de que talvez eu fosse o único nisso. Afinal, Miguel estava lá, mas não do jeito que eu precisava que ele fosse. Os dias rolaram em semanas e depois em meses, e a distância entre nós só aumentou. O homem que antes parecia minha âncora estava se tornando cada vez mais como um estranho chegando tarde em casa e às vezes nem chegando. Essa sensação dele escapulindo me roeu por dentro. Lembro-me de uma noite, o relógio está passando da meia-noite e o outro lado da cama ainda está frio e intocado. Quando ele finalmente entrou pela porta, não consegui mais me conter. Onde você esteve, Miguel? Você sabe que horas são agora? Minha voz tremia, mas continuava firme. Ele parecia cansado, seus olhos evitando os meus. Foi um pesadelo, você sabe como é, sua voz era plana, desdenhosa, quase indiferente. Não, eu não, retrocei. Você nunca mais fala comigo sobre isso, nunca mais fala comigo sobre nada. Soltou um longo suspiro e começou a tirar o paletó, como se lembrasse que havíamos passado por isso juntos. É trabalho, é estressante, e eu não quero te sobrecarregar com isso, mas eu quero dividir esse fardo, Miguel, eu disse, e minhas palavras soaram como um grito da minha alma. Eu pensei assim, eu fiz assim. Eu disse as últimas palavras em um sussurro. Ele fez uma pausa e finalmente sentou na beira da cama, olhando para mim. Eu sei e agradeço, disse ele, mas você tem o suficiente no seu prato. Há o suficiente no meu prato? Você quer dizer o negócio de perder e tentar se recompor? Você acha que me ignorar ajuda nisso? Não é isso que estou fazendo, protestou, mas mesmo quando disse, parecia que ele mesmo não acreditava. Eu te ofereci o divórcio, Miguel. Eu lembrei, minha voz estalando um pouco. Eu te disse que você não precisa ficar comigo por pena ou obrigação. Seu rosto estava contorcido com emoções conflitantes, como se eu tivesse admitido algo que ele não queria ver. Sim, é assim que me sinto. É como se você estivesse aqui, mas você não está comigo realmente, e dói, eu disse, tentando manter minha voz calma, mesmo que estivesse tremendo com lágrimas reprimidas. Ele passou a mão pelo cabelo, um sinal claro de que estava estressado. Daniel, estou tentando. Sim, é verdade, mas não posso simplesmente me desconectar do trabalho, disse cansado. Foi muito difícil. Mas é mais do que um trabalho, não é? Você não está lá mesmo quando está aqui. Você sempre tem seu telefone com você, sempre mandando mensagens, sempre distraído. Ele não disse nada sobre isso, apenas olhou para o chão como se estivesse procurando uma resposta lá que pudesse salvá-lo. A pergunta pairava no ar, pesada e assustadora. Eles não são engraçados, disse ele rapidamente, mas seus olhos contavam uma história diferente. Senti um arrepio passar por mim. Este não era o homem com quem me casei. Ele não me olhou nos olhos nem me disse a verdade, por mais que eu quisesse que ele fosse honesto comigo. Miguel, por favor, implorei, apertando e abrindo as mãos no colo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, e então ele disse, não tem mais ninguém. É só um trabalho. Como eu queria acreditar nele,
mas as sementes da dúvida foram semeadas, e uma vez que isso acontecesse, as coisas nunca mais voltariam a ser como eram. Nas semanas que se seguiram, comecei a observar Miguel como detetive, percebendo que seu telefone estava sempre voltado para baixo quando ele saía da sala para atender chamadas. Os sinais eram óbvios e eu não podia mais ignorá-los. Era quarta-feira quando meu mundo finalmente começou a desmoronar. Atendi uma ligação de um número que não reconheci. Olá, é o Daniel Santos? Era a voz de um homem áspera e não ar que eu conhecia. Sim, quem é? Eu perguntei, meu coração batendo forte. O homem fez uma pausa. Precisamos falar do seu marido. E ele? Senti meu coração apertar. Acho melhor você sentar, Dona Santos. O café era um daqueles lugares indefinidos ensanduichados entre uma lavanderia e uma livraria fechada. Parecia o pano de fundo certo para o que estava prestes a acontecer. Sentei ali mexendo meu café, cada segundo parecia uma eternidade, até que um homem apareceu. Ele era grande e com um olhar que não levantava dúvidas. Sentou-se à minha frente, com as mãos cerradas, e a pasta ficou como uma barreira entre nós. Dona Santos começou, peço desculpas pelo sigilo, mas achei melhor conversar pessoalmente. Sério, quem é você? Eu perguntei, minha voz permanecendo firme apesar da tempestade lá dentro. Meu nome é Mike Sanders, e acho que temos um problema em comum, seu marido Miguel. Engoli com força. E ele? Eu disse, tentando não mostrar pânico. Mike abriu a pasta e colocou a foto sobre a mesa. Era o Miguel com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam rindo muito perto. Esta é minha esposa, disse Mike, tocando na foto. Senti uma sensação estranha tomar conta de mim, como se toda a realidade tivesse começado a se desintegrar. O que eles têm a ver um com o outro? Perguntei, sem conseguir tirar os olhos da foto. Eles trabalham juntos e estão tendo um caso, disse ele sem rodeios, e eu olhei para cima, encontrando seu olhar. É impossível. Miguel jamais o faria. Mike voltou para a pasta e pegou um punhado de mensagens impressas, colocando-as na minha frente. Isso é apenas para a semana passada, disse ele. Eu lia cada palavra e a cada nova frase, uma pequena adaga se aprofundava em meu coração. Planos de encontro, nomes de animais de estimação, conversa sobre o futuro, um futuro sem mim, sem nós. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, minha voz se tornando um fantasma de mim mesmo. Eu pensei que você deveria saber, e porque eu quero acabar com isso. Achei que talvez você também quisesse isso. Olhei as provas, minha mente acelerou, mas meu coração já sabia a verdade. Ele me disse que me amava, prometeu que nunca me deixaria. Eles são bons nisso, disse Mike com a voz amarga. Respirei fundo, tentando me acalmar. Ele era tudo que eu tinha. Você tem uma escolha, Mike se inclinou para a frente. Você pode fingir que isso nunca aconteceu, continuar com sua vida ou pode confrontá-lo, fazê-lo admitir o que fez. E você? Eu perguntei, e ele suspirou pesadamente cansado. Eu vou me divorciar dela, disse ele, como se essas palavras fossem a única coisa que lhe restasse dizer. Ela pode levar se quiser. Eu só quero. Sua voz vacilou e ele ficou em silêncio, como se estivesse segurando todo o peso do mundo. Enquanto juntava os papéis e os dobrava ordenadamente, percebi que realmente não sabia o que ia fazer. O que você vai fazer? Mike perguntou. Sua pergunta surpreendeu até a mim. Vou revidar, respondi, determinado. Mike assentiu. Se precisar de alguma prova, me avise. Obrigado. Eu disse, mas quando me levantei, senti tudo menos gratidão pela minha vida. Eu sabia que tinha acabado, e era a hora de eu descobrir o que aconteceria a seguir. Naquele dia, o sol pairava baixo, o olho cintilante que parecia estar observando a cena que se desenrolava com indiferença. Eu estava esperando na varanda quando o carro do Miguel parou. Seus passos eram leves demais para um homem voltando para casa para um casamento em ruínas. Ele percebeu a expressão no meu rosto quando se aproximou. Que se passa contigo? O que é? Ele perguntou casualmente, como se meu olhar taciturno fosse apenas mais uma parte de um dia comum. Peguei silenciosamente uma das fotos. Seus olhos dispararam para ela e seu sorriso vacilou, mas apenas por um segundo. Oh, vejo que você conheceu minha outra mulher, disse ele zombeteiramente, e senti uma risada vazia escapar da minha garganta. Isso é tudo que você pode dizer? Oh, o que você quer que eu diga? Lamento que tenha sido um erro? Porque não é, não me arrependo, e não foi um erro. Por que, Miguel? Eu exigi, segurando a foto com tanta força que as bordas amassaram.
Ele riu com um som frio e sem coração. Você estava confortável, sabe? Uma bela casa, economias decentes e quando sua avó faleceu. Recuei como se ele tivesse me batido. Você acha que a morte da minha avó foi um ganho financeiro? Caso contrário, por que eu ficaria aqui? Ele encolheu os ombros. Especialmente depois que você descobriu isso. Ele parou, olhando para mim com uma crueldade que eu não tinha visto antes. Você esperava que se livrar da minha dor facilitasse a situação? Ele disse com um sorriso. Suas palavras eram como ácido queimando os últimos resquícios da minha vida. Achei que sabia que você era nojento, sibilei. Você sempre foi sensível demais, estúpido demais para entender o que estava bem na sua frente, continuou ele sem piedade. Você achou que eu ia me matar? Eu perguntei, afundando em um peso frio no meu estômago. Isso seria um ganha-ganha, disse ele com um sorriso. Você fugiria da sua vidinha patética e eu ficaria livre com um pé de meia bonitinho. Seu sorriso foi a coisa mais feia que eu já vi. Não consegui conter as lágrimas, mas seria danado se deixasse que ele as visse cair. E agora qual é o seu grande plano? Ele riu de novo, chegando mais perto. Agora acho que vou ter que concordar com o divórcio, disse, tentando parecer confiante. Você provavelmente vai me armar, ele riu. Você não vai arrastar isso. Você vai me fazer sofrer. Você não merece, eu disse rapidamente e para minha surpresa, até a expressão dele azedou. Você é uma mulher feia e estúpida, disse ele com desdém. Sabe o que eu estava pensando quando casei com você? Eu olhei para ele, então eu realmente olhei para ele e senti algo dentro de mim mudar. O homem que eu amava era um fantasma, uma ficção. Em seu lugar estava um estranho com o coração cheio de veneno. Saia da minha varanda, Miguel, eu disse baixinho. Ele sorriu feliz dando um passo para trás. Enfim, esse lugar nunca foi meu estilo. O tribunal foi o lugar onde pensei em celebrar nossos marcos. Em vez disso, subi as escadas para destruir a própria base do meu casamento. Mike estava ao meu lado, sua presença parecia me cobrir com um cobertor quente de apoio silencioso. Havia papéis na minha mão, cada um dos quais parecia um peso, testemunhando contra Miguel. Mike carregava seu próprio conjunto de provas incriminatórias, refletindo minha dor e traição. Nossos passos ecoaram no corredor vazio, marchando em direção ao veredicto que ambos precisávamos. O ar no tribunal estava viciado, pesado com o peso das decisões judiciais. Miguel e sua amante passaram por nós, seus rostos calmamente desdenhosos, mas eu não conseguia mais sentir raiva ou ressentimento, apenas depressão. A esposa de Mike já estava lá, sua presença parecendo uma imagem de culpa gravada em pedra. O balconista gritou: Santos! Dei um passo à frente e entreguei uma pilha de papéis detalhando cada traição, cada erro que meu marido cometeu. O juiz olhou ao redor da sala, seu olhar permaneceu em mim, depois em Mike. Tem alguma prova que possa apresentar? O que é? Ele perguntou, e eu assenti com firmeza. Sim, meritíssimo, respondi, sentindo despertar em mim uma voz interior que há muito se calara. As provas foram reveladas para que o tribunal pudesse ver fotografias que continham 1000 palavras, mensagens de traição e registros de chamadas, cada entrada era terrível. O juiz, voltando-se para Miguel e seu coacusado, esperou por suas respostas, que soaram como um murmúrio baixo de aias legais. Sem argumentos, sem esperança de justificação. O juiz demorou a examinar as provas, sua expressão ilegível, como se pesasse cada palavra e cada olhar antes de pronunciar seu veredicto. Finalmente sua voz soou como um martelo, quebrando a última conexão entre Miguel e eu. Estou deferindo o pedido de divórcio. A divisão do imóvel ocorrerá conforme indicado, e levando em consideração as circunstâncias, senhor. Miguel ficou com o rosto pálido, mas não senti nada, nem vitória, nem alegria, apenas vazio, como se estivesse completando o último capítulo de um livro que já foi cheio de esperança. Mike encontrou meu olhar. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos. Valeu a pena? Eu só podia acenar com a cabeça. Não se tratava mais de ganhar ou perder, mas de estabelecer um recorde e recuperar sua dignidade das ruínas que Miguel havia deixado para trás. Apesar da porta do tribunal se fechou atrás de mim com um som que me pareceu o último acorde de toda essa tragédia. Mike e eu encontramos um canto tranquilo em um corredor barulhento. Está tudo pronto, disse Mike, sua voz uma combinação de alívio e outra coisa, talvez tristeza. Eu balancei a cabeça, percebendo que a realidade da situação era como deveria ser. Eles nem resistiram, não tentaram se justificar. Eles sabiam que não fazia sentido, disse ele, e eu pensei em Miguel,
sobre o amor que eu achava que compartilhávamos, e como tudo era apenas uma ilusão. Você acha que eles se arrependem do que fizeram ou estão apenas arrependidos de terem sido pegos? Eu perguntei, olhando nos olhos de Mike. Seu olhar encontrou o meu, e havia algo firme e confiante nisso. Importa que eles tenham sumido de nossas vidas? Isso é o que realmente importa. Respirei fundo, como se exalasse o peso pesado que vinha segurando desde o dia em que recebi a ligação. Provavelmente tem razão. Só não queria que terminasse assim. Ninguém nunca disse que seria fácil, mas você se defendeu, disse ele. Isso é muito importante. Os papéis na minha bolsa agora pareciam mais leves, como se não fossem apenas peso, mas também libertação. Justiça ou algo assim, eu disse, e sorri, embora fosse mais um sorriso amargo. Não consertou o passado, mas abriu caminho para o futuro. Eu só queria seguir em frente. Mike me garantiu que este era um novo começo para nós dois, e finalmente consegui sorrir um pouco. Um novo começo. Essas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto caminhávamos juntos para fora do tribunal. A luz da porta ficou mais forte, cegando meus olhos quando nos aproximamos da rua. Lá fora, o sol brilhava de indiferença, como se o mundo continuasse a se mover, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em seu centro. Mike quebrou o silêncio quando saímos à luz do dia. O que você vai fazer primeiro? Pensei por um momento, sentindo silêncio depois que as batalhas judiciais me envolvem. Acho que vou para casa tomar um banho quente. E aí vou começar a planejar meu futuro. Passo a passo respondi finalmente. Parece perfeito, disse ele, acenando com a cabeça. Se você precisar de um amigo, você sabe onde me encontrar. Olhei para ele com gratidão, percebendo que nossa amizade, que surgira no turbilhão da traição, era um presente inesperado, mas valioso. Obrigado, Mike, por tudo, eu disse baixinho. Os dias após o divórcio foram surpreendentemente tranquilos. Uma tarde, quando eu estava arrumando algumas coisas velhas da minha avó, tecidos macios, fotografias escurecidas pelo tempo, a campainha tocou. Eu congelei por um momento, meio que esperando que alguém do meu passado estivesse parado no linear, mas quando abri a porta vi Sarah, minha vizinha. Seu sorriso caloroso, embora um tanto lamentável, iluminou meus pensamentos sombrios. Ei, Daniel, ela me cumprimentou. Já ouvi falar de tudo, sinto muito mesmo. Trouxe-te uma caçarola. Achei que talvez você não quisesse cozinhar. Consegui sorrir um pouco e até rir baixinho. Você acertou, respondi. Obrigada, Sarah. Nos instalamos na cozinha, onde a caçarola já esquentava no forno, enchendo a casa de um aroma aconchegante e caseiro. Era como se por um momento este lugar tivesse voltado a ser o lar, apesar de sua conexão com a dor do passado. O que você vai fazer agora? Sarah perguntou, tomando o chá que eu tinha feito para nós. Pensei nisso, olhando para o interior tranquilo e familiar da cozinha. Não tenho certeza, admiti, mas estou pensando em vender a casa. Há muitas lembranças aqui. Preciso recomeçar. Parece uma boa ideia, Sarah sentiu. Um novo lugar, novas memórias. Olhei pela janela da cozinha por onde vinha a luz. Sim, eu disse, e meus pensamentos de repente se voltaram para os sonhos que minha avó e eu sempre conversamos, mas nunca percebemos. Quero viajar, para ver os lugares que ela e eu sonhávamos em visitar. Isso é maravilhoso, Daniel. Isso é o que você merece, disse Sarah com aprovação. Sorri, me sentindo um pouco nervosa ao pensar em um futuro que de repente não parecia tão sombrio. Há tanto tempo que vivo para outra pessoa, tentando ser quem o Miguel queria que eu fosse. Mas agora é a hora de viver para si mesmo. Sarah estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha tranquilizadoramente. Você vai se sair bem, disse ela com calor em sua voz. E quem sabe, talvez ao longo do caminho você encontre alguém que te ame pelo que você é. Sorri, mas naquele momento senti calma e força interior. Espero que sim, mas estou bem sozinha agora, respondi, sentindo um acúmulo de poder que não sentia há anos. Você é mais forte do que pensa, Daniel, disse Sarah com um aceno de cabeça. E esse novo começo é apenas o começo da sua vida real. O cronômetro do forno tocou de repente, interrompendo nossa conversa. Levantei-me para pegar a caçarola e, de pé no fogão, de repente senti que um capítulo importante da minha vida havia terminado. O capítulo com Miguel acabou, mas minha história estava longe de terminar. Quando adormeci naquela noite, meus pensamentos voltaram para minha avó, para sua força e amor. Ela sempre quis que eu fosse feliz, que me cuidasse. Mas finalmente percebi que quem mais precisava dos meus cuidados era eu.
E quando eu percebi isso, eu sabia que não importava para onde eu fosse ou o que eu fizesse, eu ficaria bem.